Trabalho sobre dinámica familiar, decisiones contábiles y transparencia de la información en la empresa familiar. Pedro Domingues, Politécnica Universidade de Coimbra, CEUS PP, Coimbra, Portugal. Como introducción del problema de investigación, las publicaciones entre 2022 y 2026 han reordenado el debate hacia una cuestión precisa, como la estructura familiar altera la calidad del reporte, la intensidad de la supervisión y al grado de transparencia corporativa. El punto de partida no se trata de si de la empresa familiar difiere de la no familiar, sino de cómo sus configuraciones internas modifican la información contable y los mecanismos de gobierno corporativo. Autores clave: Manzi et al. 2025, la contabilidad financiera familiar combina raciocinamiento, auditoría y divulgación con rasgos específicos da propriedade. Bergman, 2024, heterogeneidade em políticas financeiras, contábeis e fiscais com dimensão estrutural. Dávila et al. 2023 e Reina et al. 2023, a riqueza socioemocional atua como um mecanismo explicativo central. Calidad del reporte y transparencia financiera. La modificación de la información contable se aprecia con especial claridad en la calidad del reporte, la gestión del resultado, la legibilidad y el riesgo de auditoría, riqueza socioemocional y earnings management. Colabro et al. 2022, la preservación de la riqueza socioemocional incide en la calidad de la información financiera. La implicación familiar no mejora automáticamente la transparencia. Identidad familiar y manipulación. Poret et al. 2023, la identificación familiar visible condiciona el comportamiento de manipulación del resultado porque el apelido y la reputación forman parte de los incentivos informativos. Legibilidad y auditoría. Liao et al. 2025, las empresas familiares emiten informes más legibles, aunque esa vantagem se reduce com maior manipulação e governo mais débil. Aude et al. 2025 até et al. 2024 documentam efeitos sobre honorários e audit report lei. Transparência não financeira e divulgação ESG. La transparencia no se esgota en el informe financiero. La empresa familiar gestiona su legitimidad también a través de la divulgación no financiera, la información ESG y el reporte integrado. Legitimidad y identidad. Brane, 2024, el reporte no financeiro se articula en torno a legitimidad, reputación, identidad familiar y preservación institucional. Gênero e divulgação ambiental. PAGE 2023. As empresas familiares apresentam menores níveis de divulgação ambiental, salvo quando a diversidade de gênero em el conjunto alcança massa crítica. Inversores institucionais. Arduino 2024. A propriedade familiar se associa com menor transparência ESG, especialmente em el plano social, aunque a presença de inversores institucionais corrige parcialmente esse patrão. Usos estratégicos. Toque, Manzi, la RSC opera como um mecanismo de legitimidade e autoproteção simbólica. La adoção temprana de divulgação não financeira funciona como sinal reputacional. Como marco teórico, se apresentam três teorias complementares: la Stakeholders Theory, la Stewardship Theory e la Agência Theory. Oferecem três entradas complementares para interpretar o mesmo fenômeno desde planos distintos pero compatíveis. Stakeholders Theory explica a transparência como um mecanismo de legitimidade interação com atores cuja confiança condiciona a continuidade. A saliência de las stakeholders depende de sua capacidade para afetar a imagem pública, acesso a recursos e continuidade do negócio.
Stewardship Theory compreende a transparência como manifestação de responsabilidade, identificação e orientação de largo prazo. Assim et al., 2022, o stewardship é significativamente mais elevado nas empresas familiares. Opera com lógica contingente não automático. A Agency Theory situa a transparência em el terreno del controle, la assimetria informativa e os incentivos ao oportunismo em la empresa familiar persistente. Conflitos principais entre proprietários familiares e não familiares, además del conflito clássico. Nenhuma destas teorias basta por si sola. Su articulación multiteórica permite analizar con rigor cómo la dinámica familiar influi en las decisiones contables y en la transparencia. Como marco conceitual, empresa familiar e transparência, conceitos-clave. Empresa familiar não se define por critérios binários, sino como uma configuração variável de influência familiar sobre propriedade, gestão e governo e objetivos estratégicos. Bergman, 2024, La heterogeneidade é dimensão decisiva. Reina, 2023, a riqueza socioemocional inclui identificação e controle, vínculos efetivos, renovação de laços e sucessão. Transparência de la informação não equivale a divulgar mais dados, sino a produzir informação clara, verificável, oportuna e útil. Integra qualidade do resultado, compreensibilidade, oportunidade temporal e capacidade de verificação, tanto financeira como não financeira. Definição operativa, capacidade da empresa para emitir informação que reduza assimetrias, permite supervisão efetiva e sustenga a confiança dos grupos de interesse. Metodologia aplicada. Mediante uma síntese documental estruturada, se leva a cabo cribado por título e resumo, assim como filtrado por relevância segundo escritores. Las búsquedas se realizaram em Scopus em Web Science, incluindo artículos publicados entre 2021 e 2026. Posteriormente, se efetuou uma revisão do texto completo para avaliar a metodologia e os principais relatos. Asimismo, se elaborou uma síntese temática comparada com o fim de comparar os temas e teorias predominantes. Os términos empleados em la búsqueda são os que se apresentam a continuação. Descritores combinados, família, firma, or, etc. Análise agrupada em 4 núcleos: controle, qualidade da informação financeira, transparência não financeira e governo cooperativo. En la sección de resultados, 5 hallazgos principales. Número 1. Patrón condicional e heterogéneo. La empresa familiar não pode associar-se de forma uniforme, nem com maior transparência, nem com maior capacidade. La verificação é sistemática em função de controle familiar, mecanismo de supervisão e objetivos socioemocionais. Número 2. Riqueza socioemocional e qualidade do reporte. Quando atua como disciplina reputacional, melhora a informação. Quando reforça a preservação cerrada do controle, aumenta a discrecionalidade. Sussanto el al. 2025, auditores de alta qualidade mediante positivamente. Número 3. Legibilidade condicionada por el governo. Liao et al. 2025, as empresas familiares emitem informes mais legíveis, especialmente as eponímias e dirigidas por fundadores. Esta vantagem desaparece quando o governo é mais débil e aumenta a manipulação. Número 4. Auditoria e conselho como mecanismo decisivo. Xi et al. 2024, a auditoria em empresas familiares difere sistematicamente em honorários, qualidade e estrutura. Betele et al. 2025, a eficácia do conselho depende da combinação entre controle, serviço e provisão de recursos. Número 5. Transparência ESG como instrumento reputacional. Seletivo, Arduino et al. 2024, menores níveis de abertura ESG
especialmente en la diminución social, corregidos por inversores institucionales, XI 2025, y la asociación hacia la segunda generación puede incluir divulgación más positiva, pelo menos legível. Se apresentam três mecanismos recorrentes. Los hallazgos integrados de la análisis pueden formularse mediante três mecanismos que explicam a ambivalência de la empresa familiar ante la transparencia. Disciplina reputacional. Reduce la manipulación cuando el apelido es ligado a la continuidad. Eleva el coste de la opacidad. El nombre familiar actúa como garantía implícita da integridade informativa. Concentração del controle. Incrementa a discricionalidade quando faltam contrapesos de auditoria e conselho. A mesma reputação pode converter-se em justificação simbólica de práticas de reserva e divulgação seletiva. Seleção estratégica de la divulgação. Especialmente em plano ESG e não financeiro, a empresa familiar ajusta o grado da apertura segundo os atores cuja confiança necessita preservar. Como conclusões, a empresa familiar, arquitetura ambientalmente de incentivos. La família não constitui nenhuma garantia automática de integridade nem uma fonte inevitável de opacidade, sino uma estrutura de incentivos ambientalmente que reconfiguram as decisões contábeis e a transparência em função de reputação, generação, identidade e desenho de controle. Implicações para a contabilidade. A transparência é uma qualidade complexa. Legibilidade, oportunidade, verificabilidade e coerência entre informação financeira e não financeira. Não existe superioridade informativa intrínseca de la empresa familiar. Implicações para o governo corporativo. La concentração familiar solo favorece a credibilidade quando se acompanha de contrapesos verificáveis, órgãos supervisores funcionais conjuntos e independente, assegurando externo e presença de inversores. Agenda futura. Desenhos com protocolos de búsqueda cerrados que comparem generações, níveis de implicação, estruturas de controle e tipos de conselho, medindo qualidade do reporte, legibilidade, auditoria, reporte lag e transparência ESG. A transparência em la empresa familiar deve analisar-se como resultado da interpretação entre controle, compromisso e legibilidade, e não como afeto automático de la mera presença familiar em la propriedade e la gestão. Las referências utilizadas. Muitas gracias. Pedro Domingues, Politécnica Universidade de Coimbra, CEUS Coimbra, Portugal.